Tudo bem? Sou eu, Sávio. Voltei para falar com vocês sobre São Pedro e São Paulo, né? Vou começar falando sobre São Pedro, né? Que São Pedro e São Paulo são os pilares, né? Os santos pilares da nossa fé católica, da nossa Igreja Católica. São Pedro foi um simples pescador chamado por Jesus. Jesus deu essa proposta dele, ao invés de ser pescador simplesmente de peixe, ser um pescador de almas, né? Ser um evangelizador, né? Ser um homem da palavra. Em Mateus 16, depois que os apóstolos estavam reunidos, Jesus pergunta para eles, né, o que as outras pessoas, né, as pessoas de fora estão perguntando sobre ele, né? E eles dizem, tem pessoa que está achando que o senhor é Elias, que ressuscitou, que é João Batista, né? Várias opiniões. E depois Jesus pergunta, quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou, né? Vocês têm certeza, na verdade, né, que eu sou. E Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus dá esse presente a Pedro dizendo, tu és feliz. Tu és feliz. Porque não foi a tua sabedoria, não foi a tua inteligência, não foi a tua carne que disse isso, mas foi a sabedoria do Pai. Então, a nossa fé, quando nós temos uma fé verdadeira, ela é carregada de uma felicidade celestial. A nossa fé católica, ela é carregada dessa felicidade que vem do Pai, né? E logo depois de falar dessa felicidade, Jesus vê em Pedro um líder, ele confirma em Pedro essa autoridade, né? Ele dá a Pedro essa autoridade, na verdade, e depois confirma, dizendo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. Tem pessoas que dizem que Jesus não veio à Terra para deixar a igreja, né? Para deixar a religião. Jesus é a religião, ele nos religa ao Pai. Jesus fundou uma igreja assim, que é a nossa Igreja Católica. Que ele disse a minha igreja, que ele fundou no fundamento de Pedro, né? Essa casa, esse edifício espiritual que é a nossa igreja. São Pedro foi um grande evangelizador dos judeus e dos gregos, né? São Paulo já evangelizou mais os povos pagãos, né? Mas enfim, ali São Pedro continua recebendo essa autoridade de Jesus, as chaves. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. E essa autoridade, o poder das chaves que a igreja hoje em dia tem. São Pedro foi colocado por Jesus como o primeiro Papa, e hoje o Papa Francisco, que é o atual Papa, né, tem esse mesmo poder, essa mesma autoridade dada pelo próprio Jesus. Por isso que nós dizemos que a igreja é a nossa mãe mestra, ela pode nos ensinar, nos educar, porque Jesus deixou sobre ela o Espírito Santo. E a outra personalidade, né, nós temos hoje para falar é São Paulo, né, que é um outro grande evangelizador, um dos mais importantes. Toda a cristandade, né, todas as igrejas, né, tirando a Igreja Católica, tem essa grande veneração por São Paulo, porque ele foi um evangelizador, um dos que mais explanaram a palavra de Deus, né? E São Paulo, numa leitura de Atos 9, né, conta esse encontro dele com Jesus ressuscitado. São Paulo, ele não teve contato com Jesus vivo, assim, no sentido de antes dele ressuscitar, né, só com o corpo glorioso de Jesus, né? Jesus aparece quando São Paulo estava indo para Damasco. São Paulo era um religioso, ele era judeu, ele era muito bom no sentido de seguir as leis, porque a Igreja Católica estava nascendo, né? O cristianismo estava nascendo, e ele achava que era uma seita, né? Natural, de certa forma, né? Mas só que ele começou a perseguir junto com os judeus a igreja, né? E Jesus aparece para ele dizendo Paulo, né? Que é o mesmo nome na Bíblia, assim, a diferença de país para país, mas enfim. Paulo, por que me persegues, né? E Jesus ali confirma essa questão de que
que o próprio Paulo vai dizer que a igreja é um corpo, né? Que Cristo é a cabeça, nós somos os membros, né? Então, a igreja, eu não posso dizer a igreja somos nós no sentido de eu sou a igreja. Eu não posso ser igreja sozinho, eu não posso ser igreja simplesmente na minha casa, no sentido de no meu individualismo, de eu rezo e não. A oração do católico é sempre assim como na oração da Ave Maria, rogai por nós pecadores, né? Rogai por nós, Senhor, tende piedade de nós, é a nossa igreja, né? São Paulo, ele no final de sua vida deixa essa passagem que para mim é um poema: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, né? Que ali ele está dizendo, eu lutei pela palavra de Deus, eu evangelizei, eu guardei a fé que eu recebi da igreja. São Paulo não teve uma fé alheia, foi a fé que ele recebeu dos apóstolos, dos que viveram com Jesus, dos que andaram com Jesus. A fé de Pedro lá no Evangelho, ele recebeu e ali ele espalhou aquela fé. Ele guardou a fé. E ele estava dizendo, Senhor, eu estou pronto para o sacrifício, né? Nós tenhamos essa fé de São Pedro, de São Paulo, que eles possam interceder por nós, que nós continuamos fiéis, né? Que nós possamos ser fiéis até o fim, né? Os dois foram martirizados, os dois foram mortos por Cristo, né? No sentido de em favor da defesa da fé em Cristo, né? São Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e São Paulo foi decapitado, né? Pela espada, né? Segundo a tradição, né, pelo Império Romano, enfim, pelas leis que tinham antigamente, mas que nós possamos até o fim, como São Pedro, como São Paulo, né? São Pedro diz que Satanás ele sempre está em volta, como um leão que ruge, então que nós possamos, com a fé da igreja, com a fé que Cristo deixou, sempre afastar o poder do mal. E como São Paulo, no final da vida, dizer, eu combati o bom combate, né? Eu completei a corrida, eu guardei a fé que da igreja eu recebi, que eu creio, e aceitar a coroa de glória que Deus tem para nós, né? Que se chama santidade. São Pedro e São Paulo apóstolo, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.